Olá, meus irmãos, meus queridos e amados irmãos, graças a Deus nós estamos mais uma oportunidade, melhor dizendo, graças a Deus, para trazermos mais um vídeo aonde vamos caminhando nessa graça de Deus, glórias a Deus, ao nosso Criador. Irmãos, hoje é noite e eu estou aqui somente com a luz artificial aqui. Eu não tenho aqui uma luz, no teto aonde eu estou, aqui a minha lojinha, mas eu fiz questão de fazer esse vídeo agora, porque eu não podia perder essa oportunidade, meus queridos. Estava examinando uma passagem na Bíblia, agora à tarde, e eu quero que você não estranhe, não é? Um pouco, não está totalmente escuro, mas está aqui com muita falta de luz, assim, uma luz artificial. Mas a luz da palavra é o que mais interessa, é o que mais importa, não é? Eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal Nosso Irmão Alberto Lírio, também compartilhe os estudos. Graças a Deus, eu não tenho nenhuma vergonha e nem dificuldade nenhuma de falar que eu estou começando o meu canal, já tem 2 anos, mas eu não vou desistir, porque o meu propósito, além de pregar a palavra de Deus, é também levar ao conhecimento de muitas pessoas qual o verdadeiro objetivo da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, não é? Desde o Antigo Testamento, a velha Bíblia, não é? Que nós vemos, né? Que Deus, ele vem trabalhando, para que um dia pudesse libertar as pessoas daquele antigo sistema que havia na velha aliança. E eu estava olhando uma passagem aqui, muito interessante, muito importante para os nossos dias. Meu querido, quando você se inscrever no nosso canal, ative o sininho de notificação e também compartilhe. Eu quero que você continue também deixando ali nos comentários a sua opinião sobre os assuntos em que nós trazemos. Mesmo que seja para você dar dislike, porque você não gostou, dê o seu dislike. Mas você que gostou, você não é obrigado a concordar com o que a gente fala. Mas pelo menos dê um tempinho para a sua mente e comece a estudar a palavra, analisando texto por texto. Aí você vai chegar, quem sabe, ao entendimento da palavra de Deus. O texto, meus queridos, que eu estava meditando hoje, está em 1 Samuel, no capítulo 8. 1 Samuel, no capítulo 8, onde diz assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. 1 Samuel, capítulo 8. O seu primogênito se chamava Joel, o primogênito, o primeiro filho de Samuel. E o segundo chamava-se Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, presta atenção, o advérbio é bem importante aqui. Porém, seus filhos não andaram nos seus caminhos, nos caminhos deles. Antes, se inclinaram à avareza. O que é avareza? Você sabe o que é avareza? Avareza é a pessoa que é fanático em money, dinheiro, riqueza. Olha o que a Bíblia fala: inclinaram-se à avareza, aceitaram subornos. Você sabe que quando a Bíblia trata de suborno, já está falando de dinheiro, riqueza, alguma coisa em que a pessoa vai se corromper. Então, a Bíblia fala que eles
não andaram no caminho de Samuel. Antes, se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o juízo. O que é juízo? Perverteram a sua razão. Então, os anciões de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel a Ramá. Disseram-lhe, falaram então com Samuel assim: você está velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe como todas as nações têm, ou do mesmo jeito que as outras nações andam, ou do mesmo jeito que as outras nações vivem, como um rei constituído para mandar, para governar eles. Preste atenção nisso aqui. E eles falaram assim: porém, esta palavra não agradou a Samuel. Preste atenção. Quando disseram, dar-nos um rei, parece que até aí estava tudo bem. Mas quando eles falaram, nos constitui um rei para que governe sobre nós, estas palavras não agradou a Samuel. Quando eles disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: ouve a voz do povo. Parece que Deus foi sarcástico, não é? Deus disse a Samuel: ouve a voz do povo em tudo o que te dizem, pois eles não rejeitaram você, Samuel. Eles rejeitaram, foi a mim. Olha o prejuízo espiritual que a nação de Israel estava atraindo para eles, com essa decisão de escolher um rei para que pudesse governar eles. Samuel, Deus disse: não foi você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei da terra do Egito, até os dias de hoje, pois a mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também o fazem a ti. Olha o que Deus fala com Samuel. Agora, ouve a sua voz, porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Deus, tudo bem, falou, tudo bem, Samuel, dá ouvido a esse povo, mas de antemão, eu quero que você deixe ele de sobreaviso o que esse rei vai fazer e vai exigir deles. Deus começa a falar: referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei. Disse-lhes: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vocês. Tomará os vossos filhos, presta atenção nisso aqui, tomará os vossos filhos e os entregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram diante deles. Ou seja, quem que corre diante dos carros dos cavaleiros? São os cavalos, são os burros. Alguns porá por chefe de 1000
e chefe de 50, para os levarem ou lavarem os seus campos, fazerem as suas colheitas e fabricarem as suas armas de guerra e os pretextos dos seus carros. Vai tomar as vossas filhas para perfumistas, cozinheiros e padeiras. Tomará o melhor da vossa terra. Alguma semelhança com esse sistema que está aí? Esses homens que querem, estão governando a vida das pessoas como se fossem reis dessas pessoas, ou como se fossem governadores dessas pessoas? Tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. Ou seja, vai tirar do povo e vai dar a outro povo, aos seus próprios da família. Também os vossos servos e as vossas servas, os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tornará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vos lhe sereis por servas. Então, naquele dia, vocês vão clamar por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vai ouvir vocês naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. Disseram: não, mas haverá sobre nós o rei. Não ouviram a Samuel, não ouviram a Deus. Porém, falaram: não, chega, nós queremos um rei. Para que sejamos como todas as outras nações, o nosso rei nos governará, sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo Samuel todas as palavras do povo, repetiu-as perante o Senhor. Samuel foi lá e falou: Deus, foi assim que o povo reagiu. Deus, foi assim que o povo falou. Eles não quiseram ouvir a minha voz e nem tampouco a sua, Deus. Eles não quiseram, estão convencidos de que eles querem um rei. Disse o Senhor a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes um rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Ou seja, a decisão é de vocês. É vocês que decidiram e assim será feito. Meus queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Qualquer semelhança com o povo que se diz povo de Deus hoje, povo que se diz crentes em Jesus, qualquer semelhança com a nação de Israel nos dias de Samuel não é mera coincidência. Por quê? Deus, ele prometeu de que se ele reinasse sobre a nação de Israel, ele iria arcar com todas as responsabilidades em que o povo estivesse precisando, que seja econômico, que seja político e que fosse espiritual. Olha o que diz o livro de Hebreus, no capítulo 8, do versículo 8 ao 13. Olha o que diz isso aqui. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Capítulo 8, verso 8 ao 13. Presta atenção nisso aqui. Mas Deus, repreendendo-os, diz: virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá vou estabelecer uma nova aliança. Qual foi a nova aliança que Deus estabeleceu com o povo de Israel? Arrancou-lhes a lei, todos aquelas parafernálias
que existia no tempo da lei, estabeleceu uma nova aliança, e Deus de novo se transformou, ou Deus de novo, na nova aliança, ele começou então a governar o povo, porque na antiga o povo não quis, na nova, Deus começou de novo a retomar o seu governo, que é um governo teocrático, um governo em que ele é que mandava, em que ele é que ditava as regras. Versículo 8, 9, ela não será segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que o tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram na minha aliança, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Por quê? Porque não quiseram que Deus reinasse sobre eles. Mas preste muita atenção, que nessa nova aliança, a graça, versículo 10, esta aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, eu porei, quer dizer, eu vou colocar no coração deles o meu novo entendimento, vou colocar minhas novas leis no seu entendimento, e no seu coração é que eu vou escrever, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ou seja, aquilo que o povo da antiga aliança tinha desfeito na nova aliança, ia ser refeito outra vez. Mas preste atenção numa coisa importante. E quando eu fizer isso, estabelecer a nova aliança e colocar no entendimento do meu povo e no seu coração a minha nova lei, não vou ensinar jamais cada um ao seu próximo. O que ninguém mais precisa fazer? Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, 2 pontos, o que cada um não precisa mais falar com o seu irmão ou falar com o seu próximo. O que? Ei, conhece o Senhor? Ei, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, pois eu serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados não me lembrarei mais, dizendo, nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, ou seja, old, envelhecido, não mais vai existir. Por quê? Porque perto está de desaparecer. Por que perto está? Porque no juízo desapareceu tudo. Nova aliança. Ou seja, meus queridos, agora presta atenção, no capítulo 9 de Hebreus, presta atenção nisso aqui. Lembra de 1 Samuel 8? Presta atenção. 1 Samuel 8, não é? Agora presta atenção, Hebreus 9, 24 a 26. 9, 24 e 26. Pois Cristo, ele não entrou num santuário feito por mãos, que era a figura do verdadeiro, era a figura, ou seja, era uma representação, enquanto o templo de Jerusalém estava em pé, aquilo era uma representação. Cristo não entrou em santuário feito por mãos, que era a figura do verdadeiro, porém, entrou no mesmo céu, para comparecer agora por nós, perante a face de Deus. Ou seja, meu querido, ele não está mais em um templo físico. A presença de Deus acabou. No templo físico já era. Jerusalém, a cidade amada de Deus, que era na velha aliança, que tinha um templo, era o coração do judaísmo, da lei de Moisés, o coração dela era o templo em Jerusalém. O coração de Jerusalém era o templo físico, mas o templo físico ele veio abaixo.
Então, Cristo não mais está num templo físico, numa construção física, 4 paredes. Agora, sabe onde ele está? Ele está nos céus. Presta atenção no versículo 26. De outra forma, era necessário padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora era no tempo presente do apóstolo. Agora, na consumação dos séculos, que foi lá quando o templo veio abaixo, no ano 70, e tudo ruiu, acabou. Agora, olha o que diz aqui. Agora, na consumação do século, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Por que a religião está sempre te lembrando que você é pecador? Hebreus 10, 1 e 4. Por quê? Eu vou te dizer. Hebreus 10, 1 a 4. A lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios, os mesmos sacrifícios que a lei exigia na época do velho Aion, os mesmos sacrifícios, a religião evangélica, ele exige dos seus comandados. Dízimos, batismo em água, campanhas, jejuns, orações, as mesmas coisas são exigidas. Mas a Bíblia diz aqui, de outra forma, a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereciam de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. De outra sorte, seria necessário, de outra sorte, não teriam deixado de ser oferecidos, pois tendo sido uma vez só purificados, os que prestam culto, nunca mais teriam consciência do pecado. Mas nesse sacrifício, nesse é um verbo possessivo, mas nesses, se referindo àqueles que eram feitos no templo judaico, mas nesse sacrifício, cada ano se faz recordação de pecado. Por quê? Que toda vez que alguém sacrificava alguma coisa, era lembrado os pecados, recordação de pecado. Por quê? Porque era impossível que o sangue dos touros, o sangue de bode, tirasse o pecado. Não é a mesma coisa, queridos, que acontece na religião evangélica? Por que a religião está sempre te lembrando que você é pecador? Por quê? Porque quando Deus, ele estabeleceu a nova aliança, este é o resultado, queridos, de alguém que não entende a graça de Deus e não entende o que foi a lei de Moisés. Eles estavam muito bem, os israelitas, enquanto Deus governava eles, enquanto Deus era o rei. Quando eles pediram um rei que não fosse Deus, foi aquele homem chamado Saul. Saul começou a levar idolatrias para dentro de Israel. Saul começou a estabelecer como regras a idolatria dentro de Israel. Por que a Bíblia, ela condena? Por que a Bíblia, ela faz questão de frisar que Jesus disse que nós não devemos chamar ninguém de nossos guias, ninguém de nosso mestre, ninguém de nosso pastor aqui na terra, porque Ele é o único pastor. Por quê? Porque o perigo que a nação evangélica corre de ter homens guiando pessoas, homens governando pessoas. Em Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 22, olha só o que diz, 19 ao 22, portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho. Pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Hebreus 3:6. Responde: nós somos a casa de Deus. Toda vez que você diz que você vai a um lugar adorar a Deus, um lugar físico, e obedece o seu líder religioso, você está cometendo o mesmo erro que os israelitas cometeram quando abandonaram o governo de Deus e pediram um governo humano. Aí começou a desgraça, aí começou a tudo andar para trás, começou a idolatria, começou o homem a se aproveitar da nação de Israel, do mesmo jeito que os homens se aproveitam da nação cristã que nós temos aí hoje. Mateus 10, 27 ao 29. Mateus 10, aqui é assim, meu querido. Como eu não tenho grandes recursos, eu anoto os versículos, pego a Bíblia e vou citando para você. Mateus 10, 27 a 29. Mas eu chego lá, se Deus quiser, ainda vou ter recurso, igual os nossos irmãos aí, que já estão, graças a Deus, com seus recursos em mãos. Mateus 10, 27 e 29. Olha o que diz aqui. Mateus 10, 27 ao 29. Mateus 10. Vamos ler primeiro. João 16 e 13. João 16 e 13. Eu acho que eu fiz uma anotação errada aqui. João 16 e 13. Olha o que diz aqui. Mas quando vier, olha o que deveria ser o guia das pessoas que se dizem cristãs hoje. Mas quando vier, e nós sabemos que ele já veio, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aí vem o homem, meu querido. Aí vem o homem e quer condenar os filhos de Deus, só porque não aceitam ser governados, só porque não aceitam ser governados pelos homens. Aí eles acham que tem condição e tem alguma capacidade para determinar quem é e quem não é salvo. Vamos ver, Mateus 10. Mateus 10 agora. Mateus não, João 10. Melhor, errei aqui, tá, meus queridos? É João 10. Presta atenção. 27 e 29. Olha o que diz isso aqui. Olha só. Mateus 10. Melhor, Mateus. João 10. 27 e 29. Olha só. As minhas ovelhas. Isso é Jesus falando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna
e jamais perecerão. Isso é Jesus falando. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão dele. Aí vem um homem dizendo assim: o irmão, se não pagar o dízimo, vai para o inferno. O irmão, se não tiver numa denominação, religião, vai para o inferno. O irmão que não fizer campanha e frequentar os cultos, vai para o inferno. Meu querido, você é maior do que Deus? Meu querido líder religioso, você é maior do que o Criador? Aonde que você é maior? Você não é ninguém, você não é nada, porque aqui está escrito na palavra dele. Você vem aí dizendo um monte de baboseira, dizendo que alguém vai para o inferno se não obedecer vocês. Você está redondamente enganado, meu querido. Quem é filho de Deus? Quem é filho de Deus, de maneira nenhuma perece, nem entra em condenação, porque a vida eterna já está dentro dele, e não foi dado nada mais, nada menos do que pelo próprio Criador. Aí vem o homem e quer se tornar, ou tomar o lugar do Espírito Santo de Deus na sua vida. Agora, eu quero concluir com a palavra do início desse vídeo. Enquanto o povo de Deus, que foi libertado das leis, libertado das unhas dos sacerdotes, do sumo sacerdote, enquanto o povo vivia sem guias humanos, porque Jesus veio para isso, estava tudo bem. Mas aí vê os pais da igreja, considerados pais da igreja, no quarto século, aquele monte de concílio, restauraram de novo os templos físicos, colocaram as pessoas lá dentro, e esses bancos com placa de igreja, que é isso que essas igrejas, denominações são, bancos com placas de denominações, placa de igreja, prenderam, escravizaram os filhos. Eu ia falar filho de Deus, mas não é filho de Deus. Quem é filho de Deus não pode estar escravizado pelo sistema dos homens. Mas quando foi reconstruído os templos e colocado o povo lá dentro, aí Deus não mais governa essas pessoas. Quem governa essas pessoas agora passou a ser os homens, do mesmo jeito que a nação de Israel fez. O que acontece agora? Por isso que tem tanto crente escravizado por líder religioso, que se acham pastores, guias de pessoas. Porque se o cara não faz isso, não faz aquilo, se o homem não faz isso, não faz aquilo, os pastores ou excluem do hall de membro, ou sentam o pé e manda para fora. Sabe o que é isso? É o povo que não acredita que se ele não tiver submetido a governo de homem, se ele não tiver congregado em um lugar que eles chamam de igreja, eles não acreditam que pode ser filho de Deus se não tiver vinculado a um sistema religioso. É inacreditável, mas é verdade. Você viu que no passado, quem era para ser rei, quem tinha que ser o governador do povo, era Deus. Do mesmo jeito que Deus fez para libertar os israelitas da lei de Moisés, das leis.
e o povo ser livre. Jesus nos diz: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre de quê? O contexto trata do quê? Contextualiza esse texto e você vê do que se trata. E conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Querido, Gálatas 5,18. Eu vou encerrar o vídeo. Gálatas 5,18. Gálatas 5,18. Olha o que diz aqui. Mas, se vocês, porque sois, é possessivo, mas se, condicional, tá? Se, porque se não for guiado por isso aqui, você está no sal. Mas se sois guiado pelo Espírito, vocês não mais estão debaixo da lei. Mas quem você acha que vive ainda os preceitos da lei? Quem não é guiado pelo Espírito e ainda é guiado por pastores cão guloso, por uma facção religiosa que continua enganando as pessoas. Mas quem é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei e está na direção de Deus. Querido, graça e paz. Faça um paralelo com 1 Samuel, capítulo 8, com esses versículos que eu citei para você. Tinha muito mais versículo aqui, mas o vídeo fica grande demais e não é todo mundo que tem tempo para ouvir um vídeo de 38 minutos. Graça e paz. E continue pedindo a Deus para que mais pessoas possam, que esse vídeo alcance mais pessoas, para a honra e glória do nosso Criador. Graça e paz. Amém. Um abraço.